Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um Amém? Pode. Eu ouvi o pessoal de lá falando o Eu pode, você viu? Estou aqui recebendo aqui, né, já está aqui ao meu lado, pastor Wellington Dias. Há dias que ele está querendo gravar com esses convidados aqui. A gente vai fazer os trocadilhos, né? É piegas, mas a gente aproveita o momento e já faz o trocadilho. Antes de começarmos, eu quero que você já clica aí no curtir, compartilhar e manda para aquele seu amigo e até para aquele inimigo. Hoje temos torcidas rivais aqui no nosso podcast Amém. A gente fala de fé, mas também fala de esporte, fala de vida familiar. Então, você é o nosso convidado para participar. Não é verdade, pastor Wellington? E sejam muito bem-vindos, principalmente nesse dia tão especial que nós temos o privilégio de receber aqui um casal que, assim, a esposa eu conheço há bastante tempo, né? Há bastante tempo, acho que desde criancinha. Quando nasceu. O marido nem tanto, mas eu já o conheço, né? Não de proximidade, mas eu vou deixá-los falar, já estou completando agora, né? 10 aninhos de casado, Camila Campos e Léo, o poderoso zagueiro, né, do Cruzeiro. O Colosso. Você foi para a seleção também, né? Isso, tive a oportunidade de ir para a seleção em 2008. Isso, foi com o Dunga. Com os cobrão lá, com os caras fera lá, com Kaká, Lúcio. Eu não estava lá, não, os fera. Eu não recebi esse convite, não. Não sei porquê, às vezes é porque bolinha de gude não entra no campeonato. Mas é porque eu era muito novo naquela época, eu ainda não jogava o que eu jogo hoje. Né, Camila? É isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Mas aí, conta pra gente um pouquinho, Camila, como que você conheceu o Léo? Léo, e como você conheceu a Camila? Eu gosto que o Léo conta essa história. Então... Eu acho máximo. Eu vou deixar ele contar. Então conta. Ele te cortejou, Camila? Cortejou. Então tá. Foi digno de cavalheiro. Eu sou um cara rústico, né? Um cara bruto da roça, mas também com o seu jeitinho bacana, né? Assim, carinhoso, de vez em quando. De vez em quando é ótimo, né? De vez em quando é ótimo. É porque eu falo que ele é um príncipe, assim, mais Shurek, sabe? Que maravilha. Ele tem o cuidado, o zelo, né? Mas é do jeito dele. Mas né? chuta os móveis quando anda em casa, é desastrado? É desastrado, entendeu? Aí... chegar com a chuteira, aquela confusão. Pé cheio de lama. Pé sujo, entendeu? Mas não deixa de ser um príncipe, né, pastor? Com certeza. Não sei, olha. Joga a bola pra mim. Né, pastor? Eu não sei. Sei não. Não, mas assim, foi... Eu sempre falo, né, com o temperamento dele, nós vivemos processos, assim, muito românticos, né? O pedido de namoro, ele foi lá conversar com o meu pai, nós ficamos noivos, assim, ele se ajoelhou, fez um pedido bem isso. E ele é altão, hein? Eu armei tudo, né? Foi bem bonito. Fizemos uma festa, assim, surpresa, pedi ela em noivado com a galera. Eu acho que ele ajoelhou, que ele ficou com medo de ficar em pé e deu aquele desmaio súbito. Vai que ela não aceita, ele desmaia, né? Ele falou assim, vou ajoelhar que tô perto do chão, o cara é alto. No dia que eu queria casar com ela, casar ou namorar? Ih. Namorar, né? O que é? Que eu chamei seus pais, né? Seu pai e sua mãe. Deve ser namoro. Convoquei uma reunião séria. Falei, de hoje não passa. Não, quero namorar com sua filha, quero entrar, né? Tem um compromisso sério. Com responsabilidade, com compromisso, com seriedade, assim, assado, olho no olho e tete a tete. O homem bate no peito, cara. Foi lá que o pastor Divino. Raiz, né? Para quem não sabe, né, deixa eu apresentar. A Camila, ela é filha do meu pastor, né, da comunidade evangélica Nova Vida, né? Pastor Divino, um abraço. Em breve ele vai estar com a gente, né, Eduardo? Eu estou pensando em trazer uma corda para trazê-lo aqui, né? Mas nós conseguimos, né, Camila? Sim, conseguimos. Sim. E é importante, né, isso, porque ele teve que bater continência para o pastor Divino. Primeiro dia que eu cheguei lá, e aí ele queria me intimidar com a camisa do Atlético. Rapaz! Eu achei que era com revólver. Ele foi camisa do Atlético com a arma. Tá vendo? Queria me intimidar. Mal ele sabia que no mesmo ano ele viraria cruzeirense. Incrível, porque... Ele virou folha? Não, ia namorar com a filha dele e ia torcer contra o Cruzeiro. Dizem que ele pintou a igreja de azul por causa do Cruzeiro depois. Outro dia eu vi na igreja que
voltou a ser atleticano. Não. Na realidade, o atleticano, ele nasce atleticano e morre atleticano. Acho que o pastor Divino, ele nunca foi atleticano. Tudo assim, né? Ele não tinha o coração mesmo no galo. Não, ele tem essa agora, a questão da igreja church, tudo preto e tal. Ele falou, não, eu sou cruzeirense e é só azul. Não vai, vou relutar. Ele tá batendo o pé, não vai pintar a igreja de preto. Só azul marinho no máximo. No máximo. Do lado de fora já tá azul, né? Mas azul é celeste, dentro, né? Não, é branco. É azul e branco. Ah, tá. Eu acho que é uma imposição da Camila e do Léo pro pastor Divino. Claro. Falou assim, pra eu continuar aqui na igreja, só se for azul e branco. Será que não, gente? Nada, pô. E você, Camila? Você torce pra algum time ou é mais neutra? Não, na verdade, quando eu conheci o Léo, ele já era zagueiro profissional do Cruzeiro. Mas eu, pastor, não sabia nada de futebol. Não acompanhava. Pra mim, futebol era assim, jogo de Copa do Mundo, vai ter churrasco com a família. Então, pra mim, era um evento, uma reunião, não por causa do futebol, nunca acompanhei. Tanto é que quando conheci o Léo, eu não sabia quem ele era. Eu não sabia o que era um zagueiro, o que fazia um zagueiro. Se a bola era redonda. A bola saía na lateral, na escanteira, pra ela a mesma coisa. Não, gente. Tudo era pênalti, né? Tudo igual, Ele tava pênalti, mas tá lá no... Sim. Impedimento Por até que o Léo hoje não pegou aquela bola ali com a mão, gente? O que o goleiro pode com a mão? Os outros não podem. Não, até assim, eu fiquei muito tempo sem saber por que o Léo jogava atrás. Né? Assim, porque não ia pra frente. Ele não era ambicioso. Né? Você não pega a bola e dispara, né? Chuta pro gol, né? Não entendia nada. E aí, quando eu conheci, ele já era profissional, ele já tinha uma carreira consolidada, inclusive, porque ele já tinha sido capitão no Grêmio, ele já tinha jogado no Palmeiras muito tempo, e já era uma pessoa relevante no meio do futebol. E nós nos conhecemos porque a Sandra, a esposa do Fábio, ela sempre fez um trabalho muito bonito com as esposas. Do Fábio goleiro, né? Fábio do Cruzeiro, goleiro. Que era do Cruzeiro. Isso, ele estava no Fluminense agora há pouco. Hoje ele está no Fluminense. Inclusive, Isso é bom pra gente falar, né? Porque às vezes as pessoas também não têm essa noção, né? As pessoas que estão nos assistindo. Isso. Aí, o Fábio, goleiro aí, também reconhecido no Brasil inteiro. Né? Isso mesmo. E ela sempre fez um trabalho com as esposas de atletas, de amparo, de acolhimento, né? As esposas saem de uma cidade, vai para outra, chega lá sozinha, não conhece ninguém, e ela recebia, tinha as reuniões semanais, tinha as pregações, ela sempre foi uma evangelista. E um dia, me convidaram para cantar nesta reunião. Vamos lá cantar numa reunião de esposas de atletas, e eu fui. E quando eu cheguei nessa reunião, as esposas, cada uma tinha que se apresentar. E aí todo mundo, eu sou fulana, Beltrano, casado com ciclano. E todo mundo casado. E aí, você na minha solteira? Vez, eu solteiríssima. Aí eu cheguei e falei assim, gente, meu nome é Camila, acabei de me formar em psicologia e estou solteira esperando em Deus. E falei essa frase, né, estou esperando em Deus. No final da reunião, a Sandra, mas você é solteira mesmo? Me conta essa história, assim, super interessada. E eu, a primeira vez que eu tinha, né, me encontrado com ela, quando passa um pouco, ela me liga de novo, falando, eu tomei a liberdade de comprar o seu CD e dar para um amigo do meu marido. E eu queria apresentar vocês dois. Eu falei, meu Deus, esse trem armado não funciona, não. Né? Assim, parece terapia do amor. Muito. Eu falei, olha, eu não vou nesse jantar, porque eu não acredito nessas coisas armadas. E fui bem, assim, pastor, preconceituosa. Falei, esse trem de jogador... Esse jogador não vale nada. Não vale nada. Tem um estereótipo, né? Tem sim. O pessoal julga. Chato, né? E ela falou isso pra mim. Julga, na verdade, porque o próprio atleta, ele transmite essa imagem. Tem alguns que são marrentos. De transmitir essa imagem. A grande maioria, não todos, né? A gente não pode não, generalizar. Não todos. E aí, só os do Cruzeiro. Mas... E ela pegou e nesse dia ela me falou, olha, abre a mente, porque o meu marido é atleta. E eu posso dar para você testemunho de que ele é um homem de Deus. Legal. Né? E nós estamos apresentando alguém que a gente tem como carinho de filho para você. E aí, fiquei nessa de não vou. E aí o meu pai... é o divino aí de Na verdade, hoje eu falo, pai, você queria me desencalhar. Ele tava doido pra você sair de casa, muita despesa. Era maquiagem, roupa. Shampoo. Aí meu pai falou assim, filha, eu acho que você devia ir. Você arruma e vai, porque ele é um moreno bonito, eu sei que você gosta de moreno. Aí ele falou desse jeito comigo. Falou, vai, depois você volta, a gente conversa. O senhor sabe, né, pastor, que meu pai sempre foi muito da conversa, né? Sim. Ele falou, vai lá, conhece ele, volta, a gente conversa.
E fui nesse jantar armado. O Divino queria desencalhar a filha. Queria. Divino. Você vai contar ao vivo um dia desse. Sim. E aí, cheguei lá e nos conhecemos assim, né, meu bem? Fomos apresentados, literalmente. E a partir dali, a gente começou a caminhar junto. Ele começou a frequentar o grupo de crescimento que eu... Sem interesse nenhum. Não, nenhum. E depois eu vou perguntar a versão dele, tá? Porque a versão dela tá adocicada. E aí ele começou a frequentar o grupo de crescimento, ele começou a frequentar a nossa igreja. Ele já era de uma outra igreja, mas optou por conhecer a nossa, né? Por caminhar junto ali. E assim a gente foi se conhecendo até o dia que ele foi lá em casa de fato e falou, olha, pastor, eu quero realmente ter um relacionamento para casar com a sua filha. Aí eu falo que foi ali que eu apaixonei. Ele chegou colocando o pé no peito do pastor Divino, né? Eu tô achando, pastor Wellington, que ele ficava já mandando mensagem pro Divino, faz meu filme aí, me ajuda aí, Você quer desencalhar a filha? Mas, Léo, conta pra gente, então, você é todo esse conto de fadas assim mesmo, como que foi? É mais ou menos isso mesmo, a gente, só que tem o meu lado, né? Isso. O meu lado da questão do... Ele não é tão doce, né? Mais salgado. A Sandra me ligou, né, depois desse dia aí, a Sandra me ligou, nossa, Léo, encontrei a varoa, encontrei a irmã, e tal, continua orando aí, não vou falar dia não, continua orando aí e tal, aí eu comecei, ela já tinha uns vídeos no YouTube, comecei a pesquisar. Stalkear, né, que fala? Stalkear, hoje, naquela época nem tinha, né. Contratou um espião, né? 12 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha essas coisas. Aí eu comecei a olhar ela e tal, e aí eu fiquei ansioso, assim, nossa, Sandra, pô, é bonito, meu número, e tal, né? canta e tal, como é que é, me fala mais e tal, aí ela começou a falar, calma, Léo, vou armar aqui uma janta aqui em casa, fica tranquilo. Aí passou um tempinho assim, essa Sandra eu vou ter que chamar pro podcast também. Foi, armou um jantar lá na casa dela, todo ajeitado, né, e tal, tava na época, tem o Marcelo Oliveira também, o lateral, e aí armando assim esse dia, aí o Fábio chegou, Léo, cara, você não vai de qualquer jeito lá não, cara. Comece a arrumar direitinho, não vai de qualquer jeito não. Vai tomar não é só sábado não. Vai pentear o cabelo, vai arrumar direitinho, ela é filha de pastor e tal. Leva a Bíblia. A gravata, né? Né, Camila? Daquele jeito, começa a andar direitinho, bota a camiseta fechadinha, né, o botãozinho e tal. A propaganda é a alma do negócio. Corta o cabelo, faz a barba e tudo. Aí eu cheguei lá com a cara limpa, o cabelo baixinho, igual de soldadinho. Ele levou a sério mesmo. O melhor sapatênis que eu tinha. Como é que é o negócio, né, Camila? Depois que conquistou, o cara muda, né? Mas aí chega o ponto da questão. Aí que chega o ponto da questão. Aí eu conto o segredo. Isso foi o conselho do Fábio. O Fábio falou, Léo, filha de pastor e tal. Aí eu arrumei todo bonitinho e tal. Coloquei um pentecostal, né, Damares no carro. A Bíblia com a borda dourada. Isso, aquelas... Em cima do painel do carro, as Thompson e tal, bem desgastada assim, pra dizer que eu leio, né? Pra dizer que é crente, né? Tudo. Aí eu cheguei lá, conheci aquele negócio meio sem graça e tal, meio estranho, tudo ajeitado, né, e tal, beleza, mas eu... Aproximei, já peguei o contato, a gente já começou a conversar e tudo. E aí foi passando o tempo. Passou 1 mês, passou 2 meses, aí a Camila com todo jeitinho falou assim, ô Léo, né, quem sabe você não deixa a barba crescer mais um pouquinho, né, e tal, quem sabe você não deixa, né, ficar com a cara de homem, sério, e tal, sério. E esse cabelo aí e tal, que você não deixa crescer mais um pouco e tal. Estilo, gosto de um homem mais que te estragou, hein, Léo? Em vez de você... Foi, pastor. Em vez de você tirar esse sapatênis aí, coloca um All-Star. Um All-Star, pé, surrado. E tal. Falei, não precisa andar de blusa de botão sempre. Uma camisa de malha descolada. Aqui, né? Aí eu fui andando com ela que me... Ela foi te estragando, olha só, tá vendo? Ela te converteu, ou desconverteu, né? Eu tava no pentecostal, sapatênis, camisetinha. Mas, pastor, fechada, todo mundo fala que ele é mais bonito hoje comigo do que antes de mim, você acredita? Todo mundo fala, Léo melhorou demais. Eu falo, é isso que uma mulher faz na vida de um homem, gente. Eu não posso falar que a igreja mente. Nesse pódio, desse amém eu não digo. Esse amém eu não digo. Pessoal, coloca no comentário aí do YouTube o que vocês acham. Irmãs, com respeito, né? Com certeza. Coloca um amém pode no início. Amém pode.
pro Léo se ele melhorou ou não. Sim, A Camila, com certeza, já era uma moça bonita, né? Sim. Ela continuou bonita. Olhão azul, né? Continua Cantora, já apresenta. É até interessante isso, porque quando vocês se conheceram, a Camila, ela já tinha uma trajetória musical, Já. né? E tanto é que tem músicas maravilhosas, né, que você gravou e tudo. Camila é mais roqueira, né? Uhum. Ela tem um estilo meio pop rock, né? Isso. Seria isso. E aí eu gostaria de saber o seguinte, como é que foi casar essas duas situações? Porque você já tinha uma carreira, Sim. né? Já estava desenvolvendo e tudo, já formada também em psicologia, e de repente veio um atleta, porque a vida de atleta é completamente diferente, né, Léo? Hoje você está aqui, amanhã você está ali e tudo. E como que casou isso, né? Como que teve algum choque a princípio, no namoro, no início do casamento? Entra em choque? Questão de carreiras diferentes, situações diferentes. E a própria vida na igreja, né, também. Sim. Na verdade, eu falo que Deus foi muito bom com a gente, porque Léo jogava aos finais de semana, eu cantava aos finais de semana, né? Então, Léo viajava, sempre tem o tal do jogo dentro de casa e jogo fora de casa. Então, jogo dentro de casa era aquela semana que o Léo estava em Belo Horizonte, né? Eu jogava no Mineirão e era a semana que eu podia controlar os atendimentos e estar mais com ele, né? Fazer os meus horários. E quando ele estava viajando, e às vezes ficava 10, 15 dias de uma vez, eu tinha aquele tempo hábil para me dedicar aos atendimentos, pós-graduação, aquelas coisas. Então, desde o início a gente foi muito bem orientado pelo meu pai, o pastor Wellington, inclusive, sempre foi uma referência de casal na nossa vida, a entender que o nosso casamento era a nossa prioridade, né? E o tempo de qualidade, ele seria muito importante. E a gente foi aprendendo desde o início a conversar, né, amor? Eu me lembro de um atendimento que eu fazia no Belvedere. E para quem não sabe, a gente, na Pampulha, Belvedere... É uma distânciazinha. Muito distante. E eu me lembro dele falar comigo assim, acho que a gente pode repensar o lugar de você atender, porque às vezes ele ia em casa, era o tempinho que ele tinha para almoçar, mas eu estava muito longe. Então, aquilo foi conversado e a gente se organizou e eu deixei de atender no Belvedere e vim atender na Pampulha. Então, isso foi... a gente foi acordando. É um acordo, né? O casal Exatamente. precisa disso. De forma que ambos estavam ali felizes, né? Cedido, cada um no que podia, mas nós dois estávamos seguindo tanto bem. é assim que o Léo, às vezes, ele ficava mancando no campo para ficar no banco, para às vezes não ser escalado, para ficar num namoro com... Ah, não, tô brincando, né? Mas eu te falar, isso aí já jogou com mão quebrada, eu lembro uma vez que... clavícula quebrada, passou com dengue. Eu desesperada assistindo o jogo, porque a gente tinha... Não, mas nada nesse mundo tirava Léo. Vou ficar viúva. Eu sou titular, Camila, eu sou titular. A qualquer custo. Então, assim, as folgas que ele tinha, era sagrada, porque eu sabia que Léo, absurdamente dedicado com treino, com jogo, né? Nada tirava esse homem de dentro de campo. Nem doença, eu falava pra ele assim, nem morte, nem vida, nem anjos, nem... Porque nada fazia Léo. Uma vez Mas ele... era profissão também, né? Sim. E ele queria prosperar na profissão. Sim, para além da profissão, eu falo que o Léo levou muito a sério a carreira, não como simplesmente um jogador de futebol, como um atleta. Porque eu falo que tem jogador de futebol que ele vai lá, entra em campo, quando ele sai dali, ele vive uma vida toda desregrada, ele não é um atleta. Ele come mal, ele bebe, ele fuma, sabe? Mas o Léo não, o Léo sempre teve uma mentalidade de atleta. Então, fora de campo, ele também sempre se dedicou muito, em todas as esferas. Perfeito. E dentro de campo, eu acredito que era a consequência, o resultado de tudo que ele plantava. E no caso, Léo, você já vem de uma família cristã ou não? Você se converteu depois, na sua juventude? Como que foi? Não, eu me converti na minha adolescência, assim, né? Que eu sou daqui, sou de BH, sou de Belo Horizonte, só que eu fui, né, com essa questão de jogar futebol, em busca do sonho. Eu saí daqui com 12 anos de idade e fui para morar em Porto Alegre, debaixo da arquibancada lá no Olímpico, lá, aqui na época, né? E morar sozinho. E aí me converti com uns 14 anos de idade. Assim, lá no sul do Brasil mesmo. Legal. Através do convite de um atleta também, que me convidou para ir. Eu acredito que poucas pessoas sabiam disso, né? Que ele se converteu com 14 anos. O bom do Amém Pode é isso, né? Que a gente entra tanto na parte profissional, quanto nessa parte também voltada à espiritualidade. E muito interessante, assim, que eu saí daqui bem novo, fui lá com 14 anos de idade, depois volto para cá. Tem essa particularidade, assim, né, da minha carreira, porque eu joguei muitos anos no Grêmio,
fiquei um período no Palmeiras e depois muitos anos no Cruzeiro. Então eu fiquei 11 anos no Cruzeiro. Então desde quando eu casei com a Camila, a gente ficou muito tempo aqui. Que é uma particularidade que você tinha comentado a respeito de que o jogador muda muito, né? Sai muito da cidade e tal. A gente não. Né? A gente ficou muito tempo aqui. Conseguiu constituir esse laço, né? Consolidou. Isso aí. Né? Era uma coisa que facilitou muito a nossa jornada até aqui. Porque a gente se mudou uma vez, né? E foi o ano passado. Então, nós ficamos muito tempo no mesmo time. Então, isso facilitou muito. A gente conseguiu organizar a rotina, organizar a vida, né? E não é fácil, não. Esteve aqui no estúdio o Matheus, que está agora no Vitória, junto com a esposa dele, e essa questão de mudança, né? Muda tudo na vida da pessoa. Tem que mudar de igreja, assim, querendo ou não, né? Se quiser continuar convivendo com os irmãos, tem que mudar de igreja, às vezes até para outro país, que ainda é mais difícil, que a linguagem dificulta. Mas, e você muda sem saber quanto tempo aquilo vai... Eu tive recentemente a gente estava na fila de uma montanha-russa conversando com 2 irmãos, e o pai do círculo do futebol também. E o pai foi para a China. E eles foram. E aí chegaram lá, toda aquela mudança para a China. É muita mudança. Em 3 meses mandaram ele embora. E foi uma frustração, porque ainda por cima tinham que liberar a casa rápido, porque viria outro atleta, enfim. Imagina a angústia, né? A gente muda dentro do país e já gera todo uma logística, né? Um desajuste, você mudar para fora do país. Então, muitas vezes a família do jogador sofre muito sob essa circunstância, né? Mas as pessoas não veem isso, veem o salário. Só o holofote. Exatamente. E por isso que o trabalho da Sandra sempre foi muito importante, sabe? Porque acolhia essas mulheres, ajudava, entendia. Não, e além disso, ela era arranjadora de relacionamento. Sim. Sandra casamenteira. Falar pra ela que ela tem que colocar a imagem dela de cabeça para baixo num copo d'água. Ela foi no esculpido. Não, e ela é insistente, né? O legal é que ela, tipo assim, Camila, arrumei. Você tem que vir. Léo, toma banho. Não, e foram várias conversas. Ela sempre foi uma pessoa, me orientou muito no início e durante, porque quando eu conheci a Sandra, o Fábio já jogava há milhões de anos. Ela já tinha toda uma experiência. Então, ela me orientou muito com relação ao meu coração e ao futebol, sabe? Porque algumas pessoas se perdem, se envaidecem, mudam ou se revelam, né? Porque eu acredito mais na nisso, verdade, é mais né? isso, Se revelam. E ela sempre me orientou muito no âmbito espiritual, emocional. É uma pessoa que nós amamos muito, sabe? Sandra e Fábio sempre foram pessoas muito da nossa convivência e que a gente aprendeu muito com eles, né? Com certeza. Muito mesmo. E nesse início, quer fazer uma pergunta, pastor? Pode? Eu ia perguntar para o Léo, a Camila falou aí, né, do trabalho que a Sandra faz com as esposas, que eu acho fantástico, porque realmente esse meio, igual nós falamos, não são todos, mas tem muita desestrutura, né? Muita facilidade. Tem muito atleta que é feio, não estou falando de você não, Léo, mas tem muito atleta que é feio. Outro atleta feio. Mas eles arrumam umas mulheres bonitas e tal. E aí, mas não é só a famosa Maria Chuteira, né? Demais. Para quem não sabe, Maria Chuteira é aquelas que fica ali no campo, essas coisas todas, né? E o cara pode ser casado, que elas ainda dão em cima, né, Léo? É demais. E aí a pergunta que eu queria fazer para o Léo, a Camila falou, a Sandra fez um trabalho fantástico. Léo, você não acha que falta um atleta para também fazer esse trabalho com os atletas, principalmente os que são cristãos, que têm princípios cristãos, porque alguns se perdem, né? É muita facilidade, alguns se perdem. Existe sim esse trabalho, assim, né? Tanto que alguns ministérios foram desenvolvidos em prol disso, né? Os atletas de Cristo mesmo. E só que isso foi meio que disturpando no meio da caminhada, com alguns atletas, com alguns testemunhos assim que ficaram meio superficiais. Mas ainda existe, sim, um trabalho muito profundo, assim, né? Hoje até mesmo atletas de Cristo, estou falando do ministério, que o diretor ali, Patinha, é um trabalho muito sério, né? Um trabalho muito bacana. E sempre foi, assim, sempre existiu missionários, pessoas, atletas, esse trabalho no meio dos atletas, só que é uma escolha, né? Pode ter certeza. Na maioria dos clubes do Brasil tem uma reunião, tem uma pessoa... Tem uma célula, né? Célula, todos os clubes. E todos os jogadores já ouviram falar de Jesus, já ouviram falar da igreja, já foram em uma igreja, a grande maioria.
Só que aí é uma escolha, né? Que existe o outro lado, né? A questão das oportunidades, das facilidades. E do querer, né? Das mulheres, a questão das oportunidades que vem o dinheiro, vem a fama, vem a facilidade em algumas coisas e acaba, a pessoa não tem tanta, também a firmeza e também não tem, às vezes, não tem nenhum um conhecimento do evangelho alicerçado para tentar fugir dessas coisas, né? Então, porque o diabo tá ali para fazer o laço, constante, né? E se o cara tiver de bobeira... tragado. Eu tive no meio da caminhada, assim, graças a Deus, eu tive sempre pessoas firmes e referências firmes, assim, relevantes, assim. É um cuidado de Deus, né, Léo? Que o primeiro que me convidou para a igreja, para caminhar, assim, no meio dos atletas de Cristo e tal. Depois, no profissional também, tive pessoas de respeito, assim, né? Uns caras com coração muito enormes, assim. Eu lembro, assim, de jogadores que... Pereira e o Kelly. O Kelly já tinha... até jogou no Cruzeiro e tal, uma época. O Pereira é o zagueiro. Eu lembro que, caminhando com eles, eu tava subindo, assim, da base. A gente teve um dia de folga, 2 dias, assim, e teve um dia de folga no Rio de Janeiro. A gente passeando, assim, em Copacabana e tal, no Rio ali e tal, um dia de folga. Aí estragou um carro do lado, assim, cara. Estragou um carro do lado, assim, e aí os caras já se prontificaram, assim, em ajudar, em empurrar o carro. E o carro não pegava. Eu falei, caramba, os caras é profissional, né, renomado, jogou na Arábia, o Kelly tinha jogado na Arábia, os caras jogaram na Turquia fora, os caras empurrando o carro, né, simplicidade, né? Na simplicidade, assim, empurrando o carro na avenida, em Copacabana, assim. Eu falei, caramba, que coisa legal e tal. E isso para mim foi uma referência legal de pessoas, de jogadores com esse status, assim, mas com essa humildade, com esse tipo de cristianismo, assim, muito legal, muito amplo, assim, que foram me trazendo umas referências, assim, muito legais. E te assim. Marcou, né, Léo? O legal marcou. É isso, porque é uma cicatriz, né, de testemunho. Referências, né? Igual isso. O próprio Tinga também é um cara, assim, ele é 10 anos mais velho que eu, mas caminhei muito com ele, assim, a gente concentrou muitos anos juntos no Cruzeiro. Antes disso, sem conhecer, a gente participava de um projeto social juntos, né? Eu e Tinga. E depois a gente começou a caminhar um pouco junto, depois veio pro Cruzeiro, a gente concentrava junto, passamos vários anos juntos, assim, praticamente. Depois ele saiu, virou diretor nosso e padrinho de casamento nosso, aí juntou uma confusão. Entrou na história, todo de cabeça, né? E são caras referências, assim, eu sempre certeza. Também, igual eu te falei, são questões de escolha, né? Sempre tem um exemplo lá da noite da balada, dos caras que não querem saber, querem ostentação, não ligam para princípios, não ligam para nada. E tem uns caras que são... porque nas décadas passadas nós víamos alguns jogadores que era assim, o que saía na televisão, né? Sim. Era só farra. E infelizmente é o que mais sai, né? O que mais porque dá a manchete, né? Da manchete, a noite, balada... a cachaçada, a ostentação, fulano tá com carro isso, comprou aquilo. E é tão cruel isso, porque, por exemplo, vira e mexe, sai alguma notícia de algum atleta que se envolveu com coisas ruins no Cruzeiro. Mas sempre, em 11 anos de Cruzeiro, o Léo e uma turma fizeram doação de cesta básica. Ajudavam os funcionários da toca, com alimento, com dinheiro. Um trabalho lindo que eles sempre fizeram, nunca ficaram assim noticiando. Mas é uma coisa que a imprensa não mostra. Aquela máxima, né? Coisa boa não dá notícia. Não dá. Dá notícia é coisa ruim, infelizmente. Infelizmente. Né? Eu vejo muito isso, né? Trazendo um panorama geral. Você vê programação direto falando assim, né? Principalmente vocês que completaram 10 anos de casado, falam assim, o homem matou a mulher, o homem matou a mulher. Parece que todos os homens estão matando todas as mulheres. Brincadeira. Mas eu costumo dizer que a maior parte dos maridos amam as suas esposas, se dedicam a elas, são esposas também que se dedicam, a maioria. Só que isso não dá ibope. Eles não vão filmar um Léo trazendo um buquê de flores para Camila, mas se o Léo fosse um dia pego numa balada, né, eles iam filmar, isso aí daria notícia. Então essas coisas ruins, né, e algumas são fake news, por quê? Porque na realidade muita coisa não tem fundamento, né? Você pode estar, por exemplo, você foi convidado para um determinado evento, você está naquele lugar, eles vão filmar, lá o Léo está sozinho nesse lugar aqui e tal. Então tem muita coisa maldosa, né, e principalmente vocês que têm uma projeção a nível nacional e até mundial, sempre tá ali, né? Estão os olhares em cima de vocês. E
o que vocês me diriam? Assim, nesses 10 anos, o que vocês fariam diferente? Se eu fosse falar assim, Léo, nesses 10 anos, sempre Pastor, tem aquela vai trazer uma caminhada, intriga aí agora, vai lá. Não, intriga não. Faz aquela fofoca santa aí, vamos lá. Quero ver os 20, os 30, os reflexão. 50. Pequena reflexão, porque a gente sempre tem, né? Sim. Puxa vida, se eu pudesse. Eu mesmo tenho algumas coisas, né, que eu falo, meu Deus, Não, a gente vai evoluindo, coisa que né? eu fiz aqui, né? É verdade. Mas é uma boa pergunta, pastor. Mas vamos ver se vocês vão cair nessa aí. Vai lá. Acho que já caiu. Já, vamos lá. O que vocês fariam diferente? Então, assim, a gente planejou, projetou algumas coisas assim, né? Nosso casamento, assim, muito bacanas, assim, tudo de acordo com o que a gente almejava mesmo. Mas eu acho que a única coisa que eu fazia diferente é ter a Bela antes. Teria mais cedo, assim. Bela, para quem não sabe, é a filhinha deles, filha, né? Gente boa toda a vida, uma menina bonita. Porque você queria ter filho desde sempre? Não, a gente projetou tudo para aproveitar o nosso Planejou, casamento, a gente viajar, a gente aproveitar como casal e tal, mas só que é tão gostoso ser pai, é tão gostoso viver ela, esse crescimento dela. Acho que Deus faz as coisas tudo no tempo certo também, né? Mas isso é certeza. A gente até planeja, mas a resposta certa vem de Deus. Hoje a gente tem tempo, né, de poder desfrutar da Bela. De poder e é muito bom mesmo no filho, né? É gostoso demais. Uma coisa que até eu falo assim de mim. Eu nunca me vi como pai. E hoje eu tenho o Samuel, e aí tem essa mesma mentalidade. Poxa, eu podia ter tido ele há 10 anos atrás. Mas realmente a gente tem que se programar, né? A gente colocar um filho no mundo não é fácil. Colocar 3, então. Nossa. Porque eu tenho 3. Aliás, eu não coloquei nenhum, né? A gente fica nessa, né, Léo? Nossa, colocou um filho no mundo, esse mundo. Mas porque o pai pensa na dívida, de pagar, sustentar. A fralda. Tem um amigo meu que ele fala assim. Não, mas peraí, a Camila tem que falar ainda, hein? Não, ela vai falar. Só vou falar que tem um amigo meu que ele fala assim: enquanto o menino tá mamando na mãe, tá bom. O problema é quando ele começa a mamar no pai, né? E aí, Camila, o que você faria diferente? Pastor, a mesma resposta. Nós, algumas pessoas até perguntam, né? Vocês demoraram, porque a gente demorou 9 anos, né? Praticamente, para ter a Bela. Algumas pessoas perguntam assim, vocês estavam tentando antes e não estavam conseguindo? Eu falei, não. É que existe uma pressão da sociedade também, né? Porque ainda mais dentro das igrejas, não, né? E o meu pai agora e a minha mãe já estavam, doidinho para ser avó. Sim, e aí eles... Não, mas tem que ter filho. Eu falei, não, a gente está esperando um momento em que o Léo já vai estar numa fase mais leve, né? Para poder curtir isso bastante. E nós estávamos de comum acordo. E aí, quando a gente resolveu, a gente até engravidou rápido, né? Assim, tiramos o remedinho e rapidinho, depois, mas depois a gente engravidou. Acho que Deus já falou assim, eu não vou nem dar muito tempo para eles esperar. E daí, como é que surge um contrato novo? Quando ela nasceu, pastor, que a gente viu o que era maternidade, paternidade, aí a gente pensou, cara, realmente aquela história do se eu soubesse eu teria tido antes, né? Aí a gente realmente pensou assim, mas cara, às vezes não teria a maturidade, o cuidado, o tempo. Eu falo isso pra ele, eu falo, talvez a gente tá levando a paternidade com essa leveza, com esse amor, talvez exatamente por causa do tempo em que tivemos ela. Isso é qualidade. Né? Porque hoje a gente tem uma cabeça diferente de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Então, talvez a experiência não estivesse sendo tão boa, tão gratificante. Porque vocês estruturaram o casamento de vocês. Isso. O que eu acho que é importantíssimo para um casal é eles terem esse tempo de maturação do casamento. Que tem muitos que vão casando, ou já tem filhos no primeiro ano, ou já vem com o filho antes de entrar. Às vezes vem com filho brinde. Já vem com brinde, já vem com filho Kinder Ovo, né? Mas o de outro, a pessoa pelo menos sabe. Mas o problema é quando ele já está entrando com a mulher grávida e tal. Quer dizer, cada um dá na conta de si. Mas aí já é complicado, porque eles não têm um tempo de alicerçar o casamento. Não. Porque essa questão de 2 fazendo dar certo o casamento, não é brinquedo, gente. Não é brinquedo. Vocês estão completando 10 anos, mas sabe muito bem que os primeiros anos, cultura familiar diferente, né? Você vem de uma cultura familiar, o Léo de outra. Quantas vezes a Camila jogou chuteira suja de barro na cabeça dele, porque ele entrou em casa com o pé sujo? Será que isso aconteceu? Será? Será? Não sei. Pessoal,
O Léo tem cara de que tava nem aí, ó, que pezão cheio de lama. Tô nem até hoje, né? Aí, tá vendo? Aí é um furo de reportagem. Mas fala aí, filho, fazer a famosa... Porque o negócio é o seguinte, quando vocês estão namorando, vocês não vão ficar noivo, não. Depois de ficar noivo, vocês não vão casar, não. Depois que casam, não vão ter filho, não. Aí você tem o filho, não vai ter mais um, você tem 2. Casalzinho aí tão depois, lindo. você não vai ter mais um, tem 3. Depois, não, mas 3 meninos, o povo não sabe. Mas e aí, vem outro? Se Deus Tem que fazer quiser, pergunta. A gente já tá resistindo essa pressão já. A pressão, O Divino, já vem. O Divino deve estar doidinho, que o Divino virou um vovô babão, né? Babão. Nossa, eu fico vendo ele lá, o Netinho passa, ele quase que ele esquece que tá pregando. Sim, mas a gente quer muito outro, né? É. Temos planos de 3 também, pastor, querendo copiar o seu exemplo. Mas falei, vamos ter o segundo, viver. Vai que vem gêmeos, né? Então, já resolve. vai que Deus já... Os 3 de uma vez. Mas queremos sim, filho é bênção. É muito bom. E tem uma coisa interessante, porque tem muito casal que fala assim, eu só quero ter um, não quero ter mais. Mas eu acho uma covardia para o próprio filho, porque a convivência, você sabe disso, né? Camila vem de uma família de 3 também. Você, eu não sei, é 3 também, né? 2 irmãs. Mas é bom você ter irmãos, porque tem coisas, eu não quero ser mal interpretado, mas tem coisa que você confidencia para o irmão e não confidencia para os pais, né? Os irmãos, muitas vezes, eles são muito unidos, né? Existe uma fase que a gente briga muito, né? Quando a gente está novo, uma diferença de idade, só que depois a gente fica mais unido. E o irmão acaba sendo aquele confidente que a gente fala coisa para eles. Então tem muito casal que fala, só quero um, não quero o outro não, mas não pensa no filho. Não, e às vezes, pastor, é interessante que algumas questões, porque a família é o primeiro eixo social da criança, né? Então algumas questões, alguns conflitos que a gente aprende a resolver entre irmãos, a criança passa um aperto na escola. Por quê? Porque ele não tem os irmãos ali para brigar, para discutir, para aprender a lidar, para vincular com um com o outro, para negociar com um com o outro, sabe? E aí ele vai viver alguns conflitos na escola. Eu me lembro de um pai que estava uma vez desesperado porque a filha estava mordendo os coleguinhas na escola. Aí eu falei, ela é filha única? Ela é filha única. Eu falei, então ela tá mordendo na escola porque ela não tem irmão para morder. Porque ela tá numa fase em que ela não tem recurso para poder verbalizar a agressividade. Então a criança morde quando ela tem que expressar uma agressividade que ela ainda não está dando conta, né? Como ela não tem o recurso da fala, ela morde. Mas se ela mordesse o irmãozinho em casa, né? A mamãe ia orientar, né? Os pais estavam vendo. E aí, infelizmente, às vezes na escola isso acontece, já vira um problema, um transtorno, essa criança tem um diagnóstico, né? Eu falei, fique em paz. É porque ela está tendo que testar alguns comportamentos na escola, mas ela faria isso se ela tivesse irmão. Então, eu acho muito legal quando tem a possibilidade, né, de ter mais irmãos, porque emocionalmente eu acho que a criança cresce mais, tem, né, mais facilidades para desenvolver socialmente. Agora, tem uma questão, a Camila falou que ela abriu um pouco mão de algumas etapas da vida profissional dela por conta do Léo. Mas, Léo, e a Camila cantora? Praticamente uma pastora, né? Você também, em alguns momentos, teve que abrir mão para acompanhá-la nas igrejas, nos eventos onde ela estava ministrando? Como que isso aconteceu? Algumas agendas assim? Eu falo assim, abrir mão, assim, eu acho que eu nunca abri mão, né? Mas eu sempre tive o gosto e o prazer de ir. O apoio, assim, né? Sempre tive, sempre apoiei, sempre falei para ela para continuar estudando psicologia, pós-graduação, tudo que tiver a oportunidade, tudo que tiver em mãos, continua fazendo, independente do futebol, porque futebol é igual você falou, né? Uma hora você está aqui, 6 meses depois você pode estar em outro lugar. Mas não baseando nisso que eu fui falando para ela, né? Foi, cara, você tem hoje a oportunidade do hoje, então aproveita o hoje, o que você tem na mão. O que pode fazer agora, faça, né? Estuda, né? É difícil você pegar um compromisso de uma faculdade que são 4 anos. Mas estuda, faz cursos mais rápidos, pós, né, que 2 anos, né, 1 ano, 2 anos, que dá para você fazer à distância também. Faz tudo que tem direito, né, questão musical também, Camila canta, além de cantar, é psicóloga. Na verdade, ela joga nas 11 posições. Era zagueiro, cruz e escanteio, só para cabecear. Ela ficava olhando que você ficava só atrás, mas ela ficava atrás, no meio, na frente. Como ela falou no começo, ela não sabe a regra do futebol, então ela jogava em todas as posições. Aí eu sempre gostei assim, sempre apoiei, né, projeto DVD, projeto CD, projeto livro, projeto
psicologia, vídeo, internet. Quem subia as músicas dela no Spotify sou eu, né? E eu também, por só jogar futebol, né? A gente acaba ampliando a nossa mente para conversar com outras coisas, sobre outras coisas, de outras funções, né? De aprender outras situações, assim. A gente acaba aprendendo um pouquinho. E aí foi vivência, né? É uma vivência nova. Agora, você falou um negócio aí que me trouxe a lembrança, um outro fato, né? Porque, será que nunca... Você já ouviu alguma vez isso? Que quando alguém pergunta assim, o que você faz? Eu sou pastor, o meu pai é aquela máxima, né? Meu pai é pastor, então ele não trabalha, não? Quando fala assim, sou jogador de futebol, as pessoas me perguntam assim, você trabalha, não? Trabalha, né? Com música porque vê muita hein? questão do futebol como algo prazeroso, né? Hobby. E ver isso como uma profissão. Ainda hoje tem muito menino que eles vão a nível do prazer, de gostar de fazer, né? E já teve alguma confusão alguma vez assim? Você não trabalha, não? Você só joga futebol? A filha de um jogador uma vez falou, mamãe, o papai trabalha com o quê? O papai joga bola. O papai joga bola, ele é jogador. Não, mamãe, mas com o que ele ganha dinheiro, sabe? Foi muito engraçado, assim, ela assimilar. É porque vê os coleguinhas na sala de aula jogando bola, não tá ganhando para isso. Com o que ele ganha dinheiro, né? Então, tem realmente essa... essas questões assim acontecem, mas chega um certo tempo, assim, quando você começa a ser reconhecido, assim, as pessoas meio que já entendem, já né? entendem, já desvincula, assim, aí gera outra questão, que é a questão da admiração, né, do ídolo, aquela coisa toda e tal, mas nunca teve, assim. Você acha que isso afeta Porque eu vi um jogador uma vez, ele parou de jogar futebol, e numa entrevista que ele estava dando, eles perguntaram para ele, ele falou, o que mais afetou a sua vida? Será que foi as finanças? Ele falou, não. O que mais afetou a minha vida é que eu estava acostumado a chegar no aeroporto e pessoas sempre me recebendo. E agora eu chego no aeroporto e não tem ninguém. Você acha que isso é muito forte no atleta? Psicológico, né? Exatamente. Porque, né, igual você que é psicóloga, Camila, você pode entender um pouco disso. Sempre tem aquele negócio, né, Léo? Até hoje você sai, a pessoa, eu tiro uma foto. Tem hora que você não pode nem comer alguma coisa, que tem alguém lá, posso tirar uma foto com você e tal. E você acha que isso afeta muito o atleta quando ele para? Você tem colegas que já pararam e tudo? Isso é uma coisa forte? É uma das coisas, assim. Não vou dizer que essa é a principal, mas são várias coisas que afetam. Depende da maneira que cada atleta vê, né? Assim, eu sempre tive um zelo com a minha família, com a Camila, em relação a não se envolver muito com as coisas do futebol, assim, não se envolver na questão de ir sempre no CT. Se falar assim, porque minha família foi, acho que 2, 3 vezes no CT assistir meu treino, foi muito. E olha que são tudo daqui. De BH, são todo mundo aqui. Então, nunca frisei, nunca falei para eles se envolverem tanto, sabe? Assistir programa de esporte, envolver com o jogo, envolver com o futebol. Nunca apoiei isso, sabe? Sempre tentei preservar eles, até porque o sentido... Porque você falou do rapaz, né? Que às vezes você chegava no aeroporto, já cheguei várias vezes, né? Aeroporto lotado. É uma emoção, né? É legal. O torcedor te carregando e tudo, mas também já cheguei no aeroporto, os negros jogando casca de ovo, pipoca e querendo te bater e tal. Isso eu já peguei os dois. E joga mesmo, gente. Joga. Uma vez eu tava numa van ônibus junto com eles, sob alguma circunstância, e a gente não vê isso, né? Eles estão acostumados. O dia que ganha, é maravilhoso. O dia que perde, eles são os piores do mundo. Uma vez eu estava na van, pastor, e eu vi a van toda escura, mas eles tacando as coisas, uma agressividade, sabe? Então é uma moeda de dois lados. Aí você vai falar assim, no Brasil o pessoal é apaixonado mesmo. É igual, assim, pega todo jogador, mas igual, tipo, Ronaldo, já vaiaram o Ronaldo, já pegaram o Ronaldo, já queria bater no Roberto Carlos. O Fábio aí, né, um dos maiores ídolos aí, já vi pegando alface, querendo jogar na cara dele. Então, assim, foi algo assim que eu nunca me apeguei a isso, assim, nunca me prendi a isso ou baseei nisso, assim, sabe? Porque igual domingo você ganha seu melhor, na quarta você perde seu pior. Então, essas coisas são superficiais, assim. Lógico que tem atleta que se apega com isso, que acha isso muito legal, que é o que vibra, que faz até a família se envolver com isso, e a família se envolve e também acha que se apodera disso, e acha que é o próprio jogador, a esposa ou a mãe, tá passeando na rua, e ela acha que ela é a jogadora, assim, né, a família, assim, acaba se apropriando dessas coisas.
E foi algo que eu sempre privei, assim, minha família, sempre busquei não envolver, até porque tem um revés, assim, né, da vitória, da derrota. E eu sou daqui, né, sou de Belo Horizonte, então tudo para mim era muito mais intenso, assim, ganhar, perder. E a única coisa, assim, que eu sempre prezo, né, e prezava sempre nessa responsabilidade de ter a minha liberdade, né, de entrar, de sair, respeito das pessoas, sendo atleticano, sendo cruzeirense. Sempre cultivei isso para mim ter a minha liberdade e minha paz, assim, de caminhar, né, até mesmo com a minha família também, que a gente sabe que o futebol envolve essa questão de família, de torcedor ameaçar, é uma insegurança, familiar, né? É uma insegurança que causa mesmo. E eu nunca, sempre tive um zelo, né, para minha família não envolver com isso, e nem eu também estar agredindo ou ofendendo. Mas é interessante isso que o Léo está falando, porque a Camila, nesse segmento também do cantar, né, hoje em dia da área gospel na música, tem muitos cantores gospel hoje que são tratados como estrelas. Como celebridades, né? Que chegam também nos locais, pastoras aí, ou pastoras mirins, igual a gente tem visto hoje, né, que o pessoal tem todo um auê, talvez até por conta das redes sociais. E você, Camila, você já participou de programas de televisão como o do Raul Gil, né? Sim. E outros programas. Como que foi isso também para você? Porque é uma experiência nova. Foi uma experiência nova, diferente, muito boa, por sinal. Eu nunca tinha estado em um programa de nível nacional e participei como caloura, na época, há muito tempo atrás. Eu era solteira. Tem 3 semanas, né? Eu era jovem. E foi uma experiência muito boa. Primeiro porque eu fiquei muito impressionada com o alcance da televisão, né? Eu comecei a receber mensagens e contato de pessoas assim, Manaus, Tocantins, sabe assim, que a gente, né, estava longe. E fiquei muito impressionada com o alcance. E fui muito, muito, muito bem tratada pelo seu Raul Gil. Eu fiquei assim, encantada com o carinho dele com a gente nos bastidores. Eu me lembro que ele me achava muito nova para ir de Belo Horizonte para São Paulo, assim, sozinha para gravar. E ele me passou um dia o telefone dele, pessoal, e falou, não, quando você chegar lá, você vai me avisar, que eu vou ficar preocupado com você viajando de ônibus. Um carinho, né? Carinho. E um zelo, assim. Aí eu falava, gente, não é só aquilo na frente da TV. Os bastidores, ele era muito... Ele queria saber qual música ia cantar, se você estava bem. Um paizão. Um vovozão. Como vovozão. Então, foi uma experiência bem legal. E isso é legal, né, de contar, porque eu, pelo menos, não sabia que ele teria, né, que a gente vê, às vezes, alguns apresentadores e tal, a pessoa tá ali na redoma dele, o resto ali é profissional, e alguns até apresentam um perfil e por trás é outra coisa completamente diferente. A gente já ouviu muito isso, né? Sim. Fulano de tal ali, a gente boa, brinca e tal, mas por trás ele é grosso com as pessoas e tal. E trazendo para o nosso mundo, a gente já falou no outro podcast que gravamos aqui antes, que tem pastores também que estão numa redoma de superstar. Isso mesmo. Verdade. E então, assim, para o nosso público aqui, que é um público mais voltado ao cristianismo, né? A gente está falando do jogador de futebol, da área do artista, do cantor, mas também na área gospel, vamos dizer assim, no mercado gospel. A gente tem alguns cantores, pastores também, que são intitulados assim, e até idolatrados, que é triste de ver. É triste de ver e também é chato de ver, né? Porque, cara, é evangelho. A gente está falando sobre pastores que pregam a palavra sobre o evangelho de um Jesus que era simples, totalmente acessível, simples e andava no meio do povo. Né? Hoje, a gente vê, assim, em vários eventos, várias coisas, pessoas, assim, às vezes nem tem tanto sucesso, às vezes está começando a fazer esse sucesso, às vezes tem essas questões que não pode sentar do lado do cara, não pode já tomar... fazem posições. Não pode tomar uma água... Tem um banquinho reservado ali, A água né, tem que estar na temperatura 35,5 para tomar água, se não toma... Aí não pode sentar, não pode cumprimentar, não pode conversar, não pode interagir. Que evangélico é esse? E é muito interessante isso, porque eu trabalho no audiovisual, já tem 15 anos mais ou menos, e uma vez eu fui convidado por uma rede de televisão para trabalhar lá como diretor. E aí, de uma rede de televisão evangélica, gospel. E aí foram me apresentar o dono, né, da televisão lá. E aí eu entrei lá, fiquei aguardando, enquanto eu estava aguardando, o escritório dele era dentro de uma igreja até, então acontecia o culto ali às 2, 3 horas da tarde, e
Me chamaram, eu passei por uma porta blindada com segurança, passei mais uma porta blindada, mais outros 2 seguranças, e aí me apresentaram o dono lá da rede de televisão, conversei com ele e tudo mais, me foi solicitado um portfólio, eu falei, vou montar o portfólio e vou trazer para vocês. Passou outro dia, fui lá, passei pela primeira porta blindada, segunda porta blindada, e aí eu percebi que a intenção daquele dono, que é um pastor, a intenção dele era de mandar embora o outro diretor dele. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, não. Na reunião com eles lá na mesa, eu falei, não, eu não estou aqui para tomar o lugar de ninguém. Eu achei que eu estaria aqui para somar com a sua equipe. Então, eu não quero isso. Ah, mas você viu que você vai ter uma remuneração muito boa e tal, mas... Eu falei, gente, não é só isso. Eu não me sentiria bem de tirar um pai de família para eu estar ali fazendo, ainda mais dentro de uma igreja, assim, de uma corporação muito grande. E sabe, às vezes falta nas pessoas isso. Não é porque a pessoa é um cantor, é um pastor, uma cantora, que ele vai estar acima de tudo, de todos, que ele vai ter que vai abrir mão, né? Deixar as coisas serem levadas dessa forma. Mas e vocês? Já passaram por uma situação assim, de chegar num local e falar assim, gente, isso aqui não está certo. Às vezes até dentro de uma igreja mesmo. Já passou por isso, Camila e Léo? Não, assim, você estava falando sobre essas questões assim, né? Eu sei que também tem um outro lado. A questão das pessoas que são mais visadas, as pessoas que são relevantes, são mais visadas, né? Pessoas que são admiradoras, que às vezes até passam do ponto, querem fazer até outras coisas mais com certos cantores, ou até mesmo outras pessoas que surgem a oportunidade de denegrir a imagem desses cantores. Não é isso que eu estou falando. Eu sei que às vezes... Cantores, você está falando o que acontece. Cantores, pregadores que já tem uma relevância grande, que mexe com muita gente. Você também é difícil você andar no meio do povo, todo mundo te abraçando. Claro. Lógico que estou falando isso no backstage ali. Tem que ter um reservado às vezes. Se você está no reservado ali, cara, são poucas pessoas. Você pode ser educado, pelo menos um bom dia, oi. Bom dia, boa tarde, oi, tudo bem, né? Que às vezes um oi, tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde, vai servir muito mais que uma hora que você fica pregando lá no... É um exemplo. Para muita gente. Falando de humildade, o cara nem olha na cara, né? Nem olha na cara. E às vezes é melhor você falar um oi, bom dia, boa noite, tudo bem? E tá bom, tá feito, né? Eu vejo isso, assim, porque eu conheço o outro lado, eu conheço os jogadores, conheço os atletas, conheço os caras relevantes mesmo que fazem impacto e são totalmente humildes, né? Totalmente simples, assim. Lógico que tem aqueles perninha também e tudo, mas... Os maiores, assim, né, que eu conheci. E o interessante é que, às vezes, um jogador que não é nem tão grande, às vezes é mais arrogante do que um que é top de linha, né? Exatamente. E não, às vezes, nem é crente. Tem uma simplicidade enorme. Né? E aí você vê um pregador que, às vezes, não pega na sua mão, um cantor, às vezes, que fala da palavra, fala do evangelho, nem te cumprimenta, não tá nem aí pra você, né? Para ninguém, né, na verdade. Ele tá no mundo dele. Tá no mundo dele, no universo dele. Eu acho que isso fica vago, né? Fica vazio, né? E a Camila, já teve alguma experiência, assim, de ver, ou dentro da igreja ou fora da igreja, uma pessoa que você fala assim, poxa, eu esperava tanto dessa pessoa e me decepcionei? Sim, muitas. Infelizmente, a gente começa a caminhar, né? O ministério itinerante leva a gente em muitos lugares e a gente se depara com algumas situações. Eu criei um mecanismo de defesa, né, de tentar sempre assim, talvez a pessoa estava num dia difícil, talvez ela estava num dia ruim, mas já vivi muitas experiências em que a gente queria ser pelo menos tratado assim com educação, com respeito, e já vi muita coisa ruim. Mas hoje, com a minha jornada, né, eu procuro não me deixar abalar por isso, sabe? Mas acontece muito, infelizmente. Eu já sou brincalhão, já tento zoar já. Deixa o cara pra lá, né? Mas tem pessoas que realmente, não é o caso de vocês, mas tem pessoas que elas são afetadas de abrir mão de tudo, pela forma que é tratado em determinados lugares. É verdade. Porque você tem uma figura, né? A gente tem uma figura de algumas personalidades, vamos por assim dizer, tanto no meio secular quanto no meio cristão evangélico. E muitas vezes você cria, né, aquele estereótipo, você cria aquela visão, fulano de tal, que ele brinca e tal, aquela coisa era toda, não, deve ser assim. Aí quando você conhece a pessoa mal te dá um bom dia, mal pergunta quem você é, e você fala, meu Deus, o que é isso?
Aí eu vejo que ao invés de a gente julgar a pessoa, eu sou muito pela posição que Paulo fala, né? Olhar para a gente mesmo. Porque tem hora que eu fico olhando e falo assim, mas se eu tivesse no lugar dele, o que eu faria? É a empatia, né? A empatia até no negativo. É verdade. Se eu tivesse lá, será que eu não faria a mesma coisa? Então é para a gente cuidar. Sim. Porque qualquer um de nós, né? Vocês sabem, vocês estão no outro patamar hoje, né? Do que já estiveram antes. Já tem uma caminhada aí, né? De coisas, de projetos que vocês já fizeram e já tem um reconhecimento. E tem pessoas que ela está lá embaixo, ela fala, não, quando eu chegar lá em cima, eu quero fazer igual fulano de tal. Mas quando chegar lá, o coração dela é mudado. Né? E tudo aquilo que ela falou que ela não iria fazer, muitas vezes ela faz. A linha é muito tênue, né? O sucesso, né? Ela é muito tênue. Aí entra naquela famosa bifurcação, né? Para onde você vai? Você vai sujeitar a essas coisas e querer tomar o lugar de Deus? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você vai caminhar na simplicidade de Jesus e falar assim, não, eu sou um servo aqui. Né? Porque eu vejo, Léo, você e Camila, vocês podem até me falar, que independente do que vocês façam, do que nós fazemos, tudo que nós temos foi Deus que nos deu para a glória dele. Né? O Léo não se tornou esse jogador, né, com todo o sucesso e fama, com tudo aquilo que você conseguiu galgar durante esse período, senão por um projeto de Deus na sua vida. Camila é de igual forma. Né? Vocês têm um chamado de Deus. E muitas vezes a pessoa... Você acha que essa confusão da pessoa achar que é por ela? Eu que cheguei aqui pelo meu mérito. Mérito meu. Você acha que tem essa confusão de vez em quando? Eu acredito que sim. Eu sou um ótimo cantor, então... Mistura-se muito o ministério, a carreira, a profissão, até que momento que eu sou um cantor, um artista, até o momento que eu sou um cantor que serve. Às vezes fica misturado isso. E aí, em algum momento, eu acredito que algumas pessoas começam porque... A nossa cultura vai validando os méritos, né? Desde criancinha, você vai ganhar estrelinha porque você fez isso, você vai ganhar... Acho que eu nunca ganhei estrelinha, não. Tem que ver tadinho. Pastor, vamos arrumar uma estrelinha. Agora eu preciso de estrelinha. Então, a gente vai aprendendo a merecer, né? E em algum momento, o artista, ele... vai sendo reconhecido, sim, pela sua arte, mas é também o ministério, mas que também envolve arte. Então, tem ali a excelência do profissional, a excelência do cantor, do músico, enquanto artista, mas para uma finalidade, né? Para usar para o reino. Mas, em algum momento, eu acredito que essas pessoas acabam se perdendo nesse emaranhado, que não é fácil, né? Não conseguem lidar com isso. No futebol, então, isso acontece porque eu falo que na vida do cantor é uma jornada, você vai ali crescendo, né? Mas no futebol, ele ganha R$100 hoje, ninguém conhece. Aí vem um jogo, ele já começa a ganhar milhões e todo mundo já conhece. Então, assim, Léo, você não tem tempo de amadurecer, sabe? A jornada. E com a internet, às vezes tem um cantor que ele lança uma música, ele ainda não foi pastoreado, ele ainda não foi, sabe, acompanhado, mas ele já está em evidência. Tudo que ele fala já está influenciando, tudo que ele fala já está repercutindo. Então, é difícil lidar com esse emaranhado. Por isso, eu sempre falo que um cantor gospel, um pregador, tem que ser pastoreado, tem que estar enraizado numa igreja. Porque ele tem que estar sendo alimentado, mentoreado ali, né, para poder, de fato, dar daquilo que ele tem, daquilo que ele recebe, né? E para que essas confusões da alma, né, elas sejam esclarecidas no espírito, né? Que haja uma comunicação de espírito com alma, para que você tenha, assim, um reconhecimento de que eu estudo música, eu tenho um talento, eu faço isso com excelência. Mas, de fato, eu não posso entender que é mérito meu, de que é isso que me trouxe Deus, até né? aqui. Exatamente. Né? Entender isso não é fácil. Não né? é fácil. Agora, entra uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar aqui também, porque é o que acontece muito, mas assim, assustadoramente no nosso meio, e eu queria a opinião de vocês, porque hoje, vamos supor, um jogador, um artista, né, secular, converte. Portas são abertas para essa pessoa testemunhar. Pastor, ou não é, Léo? Você sabe muito bem disso. E alguns, por incrível que pareça,
com meses ou anos de convertidos, já se tornam pastores, são consagrados como pastores, e não tem nem... Eles são crianças, como Paulo fala. Como que vocês veem isso? Aonde que a igreja está errando? Porque eu não vejo o erro da pessoa em si, porque ela está sendo ali alimentada, ela é um bebê. Mas vocês veem que a igreja está falhando nisso hoje? Tá. Na minha opinião, está demais. Sem dúvida. Tá demais porque, assim, envolve a questão da relevância, né? Que às vezes talvez essa pessoa queira dar para tais ministérios. E aí o pastor já quer colocar ele em evidência e destaque, assim, poucos dias de convertido, pô, fulano se converteu, então vamos falar com ele. Daqui a pouco ele se frustra com o evangelho, sai fora, e o pastor ficou como carão, assim, né? Mas eu vejo de uma forma muito errada, assim, pelo fato disso, né? Porque o evangelho, ele é galgado, principalmente pelo lado psicológico também da pessoa, né? Que quando a gente se converte, a gente aceita Jesus, a gente ainda está bebendo leite, ainda está começando a amadurecer, entendendo como funciona, como é, o que é o evangelho mesmo de verdade e tal. E aí, como o lado da psicologia mesmo, às vezes as pessoas estão cheias de mazela já, cheias de algumas questões, porque às vezes tem muitos problemas, assim, ela quer ser o destaque demais, ela quer ser o destaque lá na frente também, e acaba falando coisas que não tem que falar, e aí se torna mais polêmica ainda. Envolve um tanto de coisa, mas eu acho totalmente errado, assim, no sentido de que... Mas é engraçado que hoje tudo virou questão de sensacionalismo, likes, né, e views, e relevância. Engajamento, e todo mundo quer colocar quem tem engajamento lá em cima para poder falar. Eu tenho essa preocupação. E criar também engajamento e fama, né? Será que estão convidando aquela pessoa porque ela atrai pessoas, porque ela atrai um público? E então, eu particularmente, pastor, me preocupo e acho de uma irresponsabilidade. Eu fui criada, a nossa igreja, né, a comunidade Nova Vida sempre levou o altar muito a sério. Então, quem a gente coloca lá? Porque quem está ali em cima está alimentando outras pessoas, está guiando, conduzindo as pessoas. E é o exemplo, né? E você tem que ter algo para dar, você tem que ter um alimento espiritual para oferecer. Então, quando eu tenho um recém-convertido que ainda está organizando a sua vida interna, ali já com o microfone na mão, influenciando outras pessoas, isso é muito irresponsável. Porque a gente ainda não deu tempo para essa pessoa amadurecer, como o apóstolo Paulo fala. Ele ainda está como criança tomando leite, mas querendo servir banquetes, né? Querendo proporcionar banquetes. E, infelizmente, algo que nos entristece. Eu não falo nem assim, né, a pessoa subiu lá e deu testemunho que se converteu. Não é questão disso. É questão de já consagrar pastor de pessoas de relevância. E muitas vezes, Léo, não é nem o testemunho em si. Muitas vezes essa pessoa, até mesmo com o testemunho, até para dar o testemunho, você tem que ter uma caminhada. Porque a pessoa, a Bíblia ela é muito clara no seguinte sentido. Você converteu hoje, você veio para Jesus, ele não te lança fora. Mas tem hábitos ainda que são errados, que se você já for lá, olha, converti hoje, se eu for dar o meu testemunho, eu não tenho testemunho. Porque eu ainda estou aprendendo aí no que é. Eu já vi pessoas subirem, dar testemunho, né? Eu citei há poucos dias atrás, domingo passado, eu citei lá na Nova Vida mesmo, um homem que foi um dia na igreja e tal, e ele começou a falar do monte de relacionamentos que ele tinha, que ele já teve, e falava, um cara feio, mas feio para encardir. Eu falei, meu Deus do céu. Aí falava, não, porque eu já tive fulana, beltrana. Ele falava assim, daquelas mulheres que já passaram pelas mãos dele, com tanta ênfase assim, que eu falei, meu Deus, para que o senhor converteu esse homem? Esse homem era feliz e o senhor não sabia? Então ele falava, Léo, aí depois o cara chega, na maior tristeza do final, e o Senhor me salvou. Eu falei, mas por quê? Ainda o velho homem está ali dentro. A carne, né? Eu vejo que quando o autor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 12, falando que Deus, ele açoita tudo que ele recebe como filho, a gente fica assim, mas ele está recebendo como filho e já está dando couro. Por quê? Porque a gente vem com manias erradas e Deus já vai consertando a gente ali no início. Mas se você pega essa pessoa e já joga ela para frente, primeiro, ela não aprendeu a ser servo, que ela continua como Senhor. Exatamente. Você mesmo da área da música, você sabe que tem muita gente que falou assim, não, agora eu vou para a área gospel. Nunca converteu, mas está indo para a área gospel. É que criou-se um mercado, né? Criou-se um mercado. Hoje, todo mundo sabe que é um mercado sertanejo, mercado gospel, mercado do rock, que seja. Que dá dinheiro, né? Sim, são mercados, são nichos. É isso. Aí a pessoa vai
E ela é colocada ali, Léo, e muitas vezes não é nem por maldade dela, mas ela não sabe. Ela não sabe contar. E ela vai falar tanto do passado dela, igual esse rapaz que eu estou falando para vocês, que você fica assim falando, meu Deus, mas ele ainda ama essas coisas. Está no coração dele. Não sei, é isso que eu estou falando. Não da pessoa testemunhar, mas até o tempo para testemunho, eu acho que ele precisa de uma maturação ali e tal, para ser trabalhado, para a pessoa entender o que é uma salvação. Sim, de fato. E fala-se muito do passado, porque ele ainda não teve tempo para poder, né, viver coisas novas no presente. Então, é o que o senhor falou, o discurso ainda está um discurso de velho homem que precisa ser reorganizado, né? Mas é como o senhor falou, para mim, a irresponsabilidade é das pessoas quem convida. Exatamente, é o que a gente tem que tomar muito cuidado. E agora eu vou entrar num tema mais polêmico. Se prepare. Tô brincando aqui, que é sensacionalismo, né? Hoje, no futebol, a gente vê muito desses jogos, aí, esses bets, né? Que os jogadores estão entrando nessa questão dessas apostas e tudo mais. E a gente vê também, do lado das igrejas, muitos pastores julgando com a fé. Como? Oferecendo casas, mansões, oferecendo que eu falo assim, né? Deus vai te dar mansão, casa. Então, assim, a gente vê algumas facilidades que a pessoa procura na área do jogo e algumas facilidades que o cristão procura dentro da igreja. Tipo assim, eu vou dar o dízimo porque Deus vai me abençoar. O que vocês acham disso? A questão, por exemplo, vamos falar do seu caso, a questão dos bets, né, de jogadores com essa questão do jogo, e a Camila, por exemplo, nessa parte da igreja aí, com essa questão da prosperidade a todo custo. De toda essa polêmica que aconteceu no futebol, para mim, assim, tem que ter uma punição severa, assim, né, até mesmo pelo futebol continuar de uma forma mais íntegra, assim. No meu ponto de vista em relação a isso, né? Também eu acho que os jogadores também, todo o sistema, acho que é difícil porque... É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, até porque a gente vê alguns tipos de reação, igual lá fora do país. Teve essa questão de caso de aposta, só que foi punido, foram presos, exemplarmente, times foram rebaixados e tal, com punição severa, e as coisas foram meio que eliminadas lá, né? Aqui no Brasil ainda, como o estudo é novo, está começando essa influência de jogadores, de casas, de apostas, de lances bizarros. Todos os esportes. E acaba abrangendo, principalmente aqueles que são menos reparados, né? Que todo mundo olha a Série A, a Série B ali, mas tem os jogos que ninguém olha. Né? Hoje em dia tem esses jogos assim, de bet até de sinuca. Eu tava vendo o meu filho outro dia passando na TV, tinha um jogo de sinuca e deixa eu ver, papai. Aí tava lá, bet, sei lá o que, de sinuca. Ou seja, o cara apostando que vai acertar a bola 8 ali na caçapa. Se eu fosse falar uma frase, calma, bet. Calma. O Ministério Público tá de olho aí, tá resolvendo, mas essa questão é muito... É delicada, né? Muito delicada, muito chata, assim, porque perde aquele brilho do esporte, né? Um jogador que simula uma falta ou que cria um pênalti, acaba com aquele encanto do improvável no futebol, né? Não, imagina você tá lá, igual assim, você tá lá dentro de campo, e você tá nervoso e tal, por certos resultados, na hora que você vê o companheiro tá envolvido em caso de aposta. Chutou o pênalti pra fora porque tava... Mas você... não é possível, né? Você fica meio assim, né? Até o torcedor mesmo, pô, será que esse lance é tão bizarro? Será que ele não foi comprado? Será que ele tomou esse cartão por causa da aposta? Não foi comprado? Alguém ofereceu alguma coisa? Aí você fica sempre em xeque essas questões, né? Porque o povo brasileiro, né, em geral, ele tem uma malandragem. E essa malandragem a gente vê nos esportes e às vezes vê uma certa... A palavra talvez seria mais ou menos essa mesma, malandragem dentro das igrejas, para ter um benefício, né? Então, Camila, o que você acha desses pastores ou igrejas que têm esse hábito assim, dessa prosperidade? Não só prosperidade, mas vários temas assim. Sim, eu acredito que de uns tempos para cá, a teologia da prosperidade, né, Pastor Wellington, ela ganhou espaço, ficou em evidência. Eu considero uma grande barganha. Eu não acredito na teologia da prosperidade, né? Eu acredito no evangelho puro e simples, né? De nós cremos em Deus como nosso Salvador e receber a vida eterna através disso. E aqui na Terra, né, nós vamos viver
a jornada que o Senhor nos propõe, buscando uma vida de santidade, não focando aqui, né? Mas com os olhos na eternidade. E eu vejo que a teologia da prosperidade tira o encanto do céu e faz o homem entender que o melhor está por vir aqui agora. A rua de ouro é aqui. A rua de ouro é aqui. E fica um relacionamento, ao invés de um relacionamento de pai e filho, que é o que o Evangelho propõe, vira um relacionamento de barganha, né? Que eu sirvo a um Deus que me dá coisas, né? E é frustrante porque à medida que essa pessoa não recebe o que ela quer, ela abandona o Evangelho, ela, né, para de caminhar na fé. Mas então, essa visão, Camila, você não acredita também que hoje em dia existem alguns crentes mimados que querem um pai que os mime, também que fique... Toma, meu filhinho, aqui, ó, o carrinho que você sempre pediu. Sabe? É uma visão infantilizada de Deus. Sim. Que ainda não viveu uma experiência profunda, que eu acredito que ainda precisa passar pelo processo de conversão, né, pastor? Ainda está vivendo, como diz o profeta ali, em águas nos tornozelos, está no superficial. Precisa avançar para ficar submerso na graça e entender o Evangelho, o que ele é de fato, né? Porque um filho mimado, ele de fato não entendeu o que é um relacionamento com o pai. O pai não é um cartão de crédito, né? Deus não é um cartão de crédito, ele não tem responsabilidade por me dar coisas, né? E se eu entendo isso, se eu entendo o relacionamento com Deus, aí, de fato, eu paro de ficar almejando coisas em vida, na terra. Óbvio, a gente ora por coisas, Deus nos dá essa liberdade, né, pastor? Sim. Deus nos dá essa liberdade para almejarmos algumas coisas, vivermos algumas coisas na terra. E glória a Deus por isso. Mas esse não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é relacionamento com Deus, né, através da pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho dele que veio como um sacrifício vivo, para que a gente possa, de fato, né, voltar, né, para a nossa origem, que é a nossa vida com Deus na eternidade. Esse é o foco. Se eu vivo uma vida, né, baseada nesse alvo, o resto, né, como o apóstolo fala, viver é lucro, né, pastor? É a consequência de uma vida com Deus. Exatamente. E eu vejo, a fala de vocês dois, ela caminha no mesmo sentido. Qual que é? Existem pessoas que até confiavam, e algumas estão se decepcionando tanto com o futebol por causa disso, quanto com a igreja. Está vendo como é que a decepção ela leva os dois para o mesmo caminho? Decepção. Só que o que acontece que é pior do que uma decepção? Quem decepciona com o futebol, ele decepciona como um todo. Ele esquece que existem bons atletas, existem bons times, e que muitas vezes o time nem sabe, é um atleta ali que fez. Então ele decepciona com o time. Muitos não torço mais para esse time e tal. Rasga a da camisa. mesma forma, sim, da mesma Resolve forma a igreja. fácil. Não acredito mais em igreja, Isso. Deus ele é complicado porque o dele não me devolveu, tal, aquela coisa toda. Então eu acho que a decepção ela é grande. Tem gente que nem fala que deu, né? Eu paguei para Deus. Eu paguei para Deus e Deus não me deu. Então eu acho que a decepção é ruim, não por aquilo que a pessoa está passando, mas por aquilo que é prometido. Isso. Né? Porque no esporte muitas vezes acontece isso, né, Léo? Não, agora eu trouxe o fulano de tal, ele vai resolver. Coitado, um atleta não resolve. Né? Não Um mesmo. atleta não resolve. O Michael Jordan, uma vez, ele falou assim, olha, um atleta pode resolver um jogo, mas ele não ganha um campeonato. Né? Um jogo ele resolve, mas um campeonato sozinho não resolve. Você precisa da equipe. Então eu vejo isso muito, essa decepção está tirando as pessoas muito daquele encanto que o futebol tinha antes, mas também do encanto que a igreja, no bom sentido, né? Da pessoa ir ali, se render ao Senhor e tudo, por tantas promessas mirabolantes que Deus não mandou. O pastor, antigamente, os testemunhos eram assim: fulano bebia e não bebe mais. Meu pai sempre conta a história do João de Deus, né? Que era o João do sei lá o quê, o João da pinga e virou o João de Deus. Que antes vivia em bar, bêbado, e agora virou servo na igreja, enfim. Hoje os testemunhos estão só na esfera dos bens materiais, sabe? Então, tira-se o brilho do evangelho genuíno de que a esperança na transformação do homem para herdar o reino dos céus, né? E reduz um pensamento assim pequeno e simplista de que Deus me dá coisas. Sabe? Coisas pequenas, passageiras, que não são eternas. Então, é triste isso. Porque quem entende o evangelho como ele é e o que ele de fato é,
consegue enxergar o brilho para algo muito maior. E não ficar vivendo uma pequenez, assim, do que é Deus, do que é o Evangelho, do que... E ficam tão preocupados com essas coisas materiais que não pregam mais sobre a vinda de Cristo, não pregam mais sobre o Apocalipse, o que, né, o que pode vir. Sim. E ficam naquela coisa material mesmo. Fica, ele entrega aquilo. Né? E pode falar, Léo, que você ia... Não, a questão de que o evangelho genuíno, a questão é melhor dar do que receber, né? A gente está agora a gente inverteu, a gente fica sempre na espera de receber. Só receber, né? E só receber de novo, duplamente, 7 vezes Quanto mais eu posso receber. Quanto mais no meu conforto eu tiver, melhor vai ser o evangelho para mim. E não é entrega, não é se doar, não é abrir mão, né, do meu eu, não é negar o meu eu, negar os meus prazeres em prol do reino, né, em prol do Senhor, né, não é mais não, é só esperar que o meu conforto tá legal, quando tiver no meu conforto mesmo. Tá bom. É isso mesmo, o Léo acertou ele, gol, fez gol. Fez gol. Mas agora, assim, uma coisinha, a gente tá chegando ao final do nosso podcast, o pessoal lá... Poxa vida. E aposto que você já mandou esse vídeo aí pro seu amigo, pro seu inimigo também, né? Manda pro atleticano, pra pelo menos o atleticano criticar. O americano vai ter uns 3 ou 4 comentários só. Não, gente, tô brincando, a gente tá falando dos americanos, né? Que cabe numa Kombi, mas eu acho que cabe mesmo. Mas assim, a gente brinca com futebol, gente, mas tem uma coisa, pastor Wellington, que eu até quero ouvir a posição do pastor. Agora, o pastor Wellington. Hoje em dia a gente vê muitos irmãos que estão desigrejados. E outro dia eu vi pastor que não tem igreja. A Camila, nem igreja, nem ovelha. Nem ovelha. Ele não tem igreja, ele tá desigrejado e desovelhado. Desovelhado. Essa é uma palavra nova que eu lancei agora. E aí, pastor Wellington? Como que a gente consegue espalhar as boas novas com esses exemplos aí pelo mundo afora? Eu vejo que hoje nós temos um grande problema. Primeiro, pessoas que estão e nunca foram. Né? Esse é o primeiro deles. Nem todo que se auto-intitula pastor, ele é um pastor. Né? Tanto no meio dos atletas você tem isso. Tem cara que é ruim para encardir. Como que ele está ali jogando como que esse cara está aqui? Foi peixada, né? Padrinhos. Tem padrinhos e tal. Mas no meio eclesiástico nós temos a mesma coisa. Também. Tem pessoas que se auto-intitularam com alguns ministérios e outros que foram colocados por homens que não têm o chamado. E se ela não tem, Deus não vai confiar a ovelha não é do pastor. Né? Um outro podcast nós falamos sobre isso. A ovelha não é do pastor, a ovelha é de Jesus. E muitos, quando essas ovelhas estão sendo maltratadas por aquele que está ali, o que Deus faz? Ele tira. Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele vai fazer uma revelação a uma das igrejas, ele fala assim, né, que abandonou o primeiro amor e tal. Aí ele vai falar assim, se você não se arrepender, eu vou mover o seu candelabro. Aí a gente fala, mover o candelabro. Candelabro é a igreja. Jesus é o dono da igreja. E ele está falando para o anjo da igreja. Ele falou assim, olha, se você não melhorar, se você não mudar a sua postura, eu movo a igreja. Porque a igreja não é espaço, a igreja são pessoas. Então tem alguns, não vou falar todos, lógico, né, que há situações, mas tem alguns que estão desovelhados, mas é porque o dono do rebanho não confiou a ele. E outros porque não tem um chamado pastoral. E se ele não tem um chamado pastoral, não adianta. O cara pode insistir no futebol. Chega uma hora que ele mesmo sai. Empresário. O empresário até conseguiu um negócio ali forçado, mas é contra a natureza dele, ele não vai conseguir sobressair e ele não vai dar certo. Ele tropeça nas próprias pernas, a verdade é essa. Pernas. Então eu vejo isso muito hoje. Nós tivemos uma safra onde a igreja... ela prezava pela consagração pastoral. Você tinha que ter as qualificações que a Bíblia fala. Tinha uma chancela. Aí depois o negócio entrou no rodão, né? Não, quem é? Fulano, Beltrano. Então vamos consagrar, vamos marcar a consagração para todo mundo. Só que agora nós estamos colhendo isso. Sim. Vocês têm percebido isso, que vocês rodam muito em igreja. Vocês veem também que a gente está colhendo isso hoje. Sim. Pastores que não são pastores. A pandemia fez isso também. Tinha pastor que ele tinha 2 ovelhas, ficava em tempo integral, com 2 ovelhas. Ainda falava assim, não, vocês têm que me sustentar. E tal, com 2 ovelhas, faz o pix. Então, a pandemia, ela deu uma acalmada nisso também. E alguns estão pastores, mas não são,
E tem uma outra coisa também, que aí não é nem a questão de estar e não ser. São aqueles que já foram abandonados pela igreja. Nós estamos chegando numa época também em que se você fala a verdade, você perde a amizade. Se você é uma pessoa que você prega o evangelho puro e simples, como tem que ser pregado, se você fala o que está na Bíblia, como tem que ser falado... É cancelado. Paulo fala que vai chegar um tempo que as pessoas estão sentindo comichões nos ouvidos. As pessoas sérias, elas estão perdendo ovelhas, mas não é as ovelhas de Cristo, são aquelas ovelhas negras, aquelas que não têm e não querem ser pastoreadas, entendeu? Então nós temos isso também. Pastores que eles estão aí, mas as pessoas não querem ouvi-los mais. E o caminho só está estreitando, meu amigo. Daqui a pouco, se eu ficar aqui sozinho, vocês vão ficar comigo? Se eu ficar sozinho aqui, você não assusta, não. Eu espero, né? Mas é impressionante, né? Olha, pessoal, eu quero agradecer aqui, vocês aqui conosco no Amém Pode. Diga um amém. Amém. Pode. Tá vendo? Amém, igreja? Né? Amém. E foi ótimo estar com vocês aqui, aprendi bastante. O Wellington aí despejou aí o conhecimento dele. Pastor Wellington é sempre um mestre, né? Ele gosta de ensinar, nessa caminhada, né? Sempre, eu admiro demais. E eu queria pedir para vocês dois aí, até também para o pastor Wellington, deixar para o pessoal que está nos assistindo uma mensagem, uma palavra de Deus, ou uma motivacional. Hoje em dia tem muito pastor coach. Vocês podem deixar uma mensagem para o pessoal. Tá aqui a câmera para vocês. As damas primeiro, Léo? Sempre, né? Vamos, Cavaleiro. Pode mandar um recado aí pra galera. Moderna, moda antiga, né? Vamos sim. Diante de tudo que a gente falou, eu quero deixar para o pessoal o Salmo 126. É um salmo que eu amo muito. É um salmo que eu já compus canção com ele, porque ele é muito significativo para mim, para a nossa caminhada com Deus e para a nossa jornada, né, enquanto cidadão também. Ele fala: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus feixes de alegria. Eu gosto muito dessa reflexão, porque a minha ela cabe em todas as esferas, física, espiritual e emocional. Todas as vezes que a gente tem algo muito valioso, que a gente acredita, né? Se você permanecer andando, porque hoje em dia as pessoas querem que a gente corre, né, pastor? Mas mesmo que você vá andando a pequenos passos, com lágrimas, certamente você vai colher algo de bom disso, né? E na esfera espiritual, na jornada cristã, a preciosa semente, no meu entendimento, são os princípios cristãos, é a palavra do Senhor que você carrega ali dentro do seu coração. Às vezes, durante uma jornada cristã, você vai passar por situações que você não vai entender, vai falar: meu Deus, mas eu virei crente, a vida piorou. Mas continue andando com Cristo, ainda que chorando, né? Porque certamente você vai colher feixes de alegria, você vai obter vitórias. Não essas passageiras, como a gente falou. Deus também é um pai abençoador que se importa com coisas materiais, mas vitórias profundas, né? A conversão dos seus filhos, a conversão do seu marido, seu filho vai abandonar as drogas, talvez um filho, você, mulher estéril, que está sonhando com isso, e sobretudo a salvação e a vida eterna, que é o principal, que a gente precisa, né, correr atrás disso com todas as nossas forças, é herdar a vida eterna em Cristo. E tem uma canção que fala... pode cantar um pedacinho? Pode. Eu não vou acompanhar, não. Pastor, Pode ficar faz meu tranquilo. back. De jeito nenhum. Faz a terça. Eu já falei que seu pai me mandou pro seminário. Mas ela... Desculpa, ela fala assim: ainda que pra te seguir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Eu gosto dessa canção. Amém. Porque ela fala isso, né, pastor? Pastor Wellington quase cantou. Ele entrar. Eu vi ali. A boquinha.
Ele estava dublando. É isso. Ainda que venham lágrimas, mas permaneça firme. Lindo, foi lindo. Jesus. Amém. Glória a Deus. Você agora tinha que ter cantado mais, deixou a gente falar. Devia ter começado o podcast cantando. Ficava só aqui. Já pode até finalizar. Olha o Léo fugindo não, agora. Léo, não pode falar nada. O pastor Léo agora vai falar aí, ó. Não, e o Léo ele tem uma caminhada fantástica, bonito, né? Começando cada dia um projeto novo aí para glorificar o nome do Senhor. Amém. Eu tenho uma admiração muito grande por você, por vocês, né? né? E depois Amém. que eu te conheci também, né? Pelo homem de Deus que você é e tem mantido essa estrutura, Amém. né? E conhecendo mais perto, a gente não avalia só o atleta, mas o homem, Léo. Né? Amém. Amém. Assim, baseado em tudo que a gente falou, né, de todas as questões, acho que é um momento assim, e daqui para frente, né, cada vez isso vai se intensificar, na questão da gente sempre peneirar muito onde a gente vai, o que a gente ouve, né, o que a gente tem ouvido, o que a gente tem se alimentado também, né, da internet, de influenciadores, de pregadores, né, de cantores também, né, no meio da internet, que se falam muitas coisas bonitas, até palavra muito bonita, que pode ser até legal, mas tem um teor, assim, muito... até difícil de falar que é cristão, né? Mas que a gente olha os frutos mesmo, né? Esse dia a gente viu uma pregação falando até mesmo disso, aquela figueira que Jesus amaldiçoou para não dar mais frutos, né? E ele falou sobre um detalhe que ele viu aquela figueira de longe, tinha folhas bonitas, né? E Jesus se aproximando, viu ali, não tinha nenhum fruto, né? De longe, talvez até possa ser bonita, fala legal, se veste bem, tem uma boa oratória, tem um ambiente legal, mas e os frutos, né? Cadê os frutos? Cadê aquilo que a caminhada com Deus, os frutos que aquela pessoa possa dar, né? Baseado nisso, a gente tem que peneirar algumas coisas, tem que ter também o crivo da Bíblia, né? Conhecimento, saber de onde vem essa fonte, né? E a gente ter esse alicerce mesmo na palavra, para a gente não ser levado, para a gente não ser enganado, né? Não adianta só ter um cabelo bonito, né, pastor? Ou um óculos legal, ou uma fala bacana, mas que a gente venha absorver mesmo o conteúdo, que é o que vem falando, né? O que está se falando, se tem realmente alicerce, profundidade, que a gente possa peneirar bem, tá de olho, tá absorvendo essas coisas, porque a luz da Bíblia, como a gente falou aqui, não é carro, não é fama, não é riquezas, não é nada disso, né? Mas é sim ter intimidade com o Pai, ter conhecimento de Deus, conhecimento das coisas da Bíblia, de que na simplicidade e também na presença de Deus que a gente constrói, né, uma vida com graça, com unção, com bênçãos, né, e é tudo diferente das bênçãos que Deus derrama aqui, do que o mundo tem para nós, né, uma bênção muito maior, muito melhor do que essa que é servida na terra, né, banquetes aqui servidos, muito bacana, muito legal, mas Deus tem muitas coisas melhores para a gente nos céus, né. E é isso que eu queria falar a respeito disso, né? Isso. Amém, pode. Amém, e para a gente tá peneirando bem, que Deus sempre tem o melhor para nós. E preparado sempre as melhores riquezas, os melhores bens, né? Que só dele vem todas as coisas. Amém. E agora o pastor Wellington vai fazer a bênção apostólica. Eu posso cantar ela? Não. Aí a voz. O Léo vai cantar agora. Agora é verdade, o Léo não cantou, não. Você canta alguma coisa? 10 anos convivendo com a cantora e não aprendeu. Só no chuveiro e olha lá. 10 anos com a cantora ao lado e não aprendeu a cantar? Mas eu não aprendi a jogar a bola, então. Se um trocado não dói, né? Poxa. Léo, você não ensinou a jogar bola. Não tem jeito, difícil. Eu quero deixar só uma reflexão rápida. Eu acho que o que a gente tira hoje daqui, mediante tudo que foi falado, é que Jesus Cristo está voltando. Né? Jesus Cristo está voltando. E nós não podemos perder as oportunidades que nós temos. Tudo que nós falamos aqui, né, embora de forma bem tranquila e tudo, mas sempre tem como foco o Evangelho. E o Evangelho se resume em Cristo Jesus. Amém. Aí você que está, né, nos ouvindo, está nos vendo, nos assistindo, tenha isso no seu coração. Tem uma música antiga, eu não vou cantá-la, porque quem canta aqui é só Camila, mas ela diz assim, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar.
Nós estamos aqui, os 4, nós temos um compromisso com Jesus. Você vê esse casal maravilhoso, completando 10 anos de casado, você fala assim, eu quero chegar lá. Mas como falava o avô da Camila, quer chegar onde eu cheguei, passe por onde eu passei. Vai galgando cada dia, confiando no Senhor, buscando conhecimento na palavra dele, porque o tempo do fim está chegando. E se você estiver assistindo e eu sumir aqui, é porque eu fui arrebatado. Eu também. O Eduardo termina. A live vai ficar em aberto. Mas é isso. Gente, vocês viram aí as redes sociais de cada um enquanto estava falando aqui, da Camila, que é Camila Campos P, né? É o Instagram. Léo Zagueiro, é isso mesmo, né, Léo? É isso mesmo. Defensor da fé. Aí, aí é o slogan. E do pastor Wellington apareceu ali, Seminário Casa de Profeta. É isso aí, tá muito fácil. Você é o meu convidado para assistir o nosso próximo podcast, o Amém Pode. Então, para você não ficar ao relento, se inscreva, curta e compartilhe e mande para aquela pessoa, para aquele parente, para aquele garoto que quer ser um jogador de qualidade, para aquele rapaz ou para aquela moça que quer ser uma cantora de excelência ou um cantor de excelência igual a Camila, para ser um pregador de excelência como o pastor Wellington. Manda esse vídeo para eles, compartilhe, nos ajude a alcançar pessoas e almas que podem ser mudadas através do Amém Pode. Amém? Amém. Amém. É isso aí, nos vemos no próximo. Até mais.